Em qual ponto ou pontos você acredita que sua experiência de viagem atualmente, destaco isso porque agora, do jeito que as coisas estão agora, atualmente, que essa experiência de viagem possa ser diferente da sua experiência de viagem anterior? Acredito que será muito diferente. Mas mesmo assim a NET está dizendo, mal posso esperar. Eu que faço a minha experiência, com ou sem máscara, com ou sem abraçando os personagens, claro que teremos a questão de falta de mão de obra no posicionamento dos restaurantes. O Tadeu está dizendo muito diferente, principalmente o emocional. Não é exatamente para alertar vocês que tem coisas diferentes, vocês já sabem disso. Mas que alertar que para todo o esforço de viagem, para qualquer lugar, não só para os Estados Unidos, você vai ter que adaptar suas expectativas, principalmente se você já teve uma experiência anterior, porque essa experiência ela não vai ser exatamente igual. Meu amigo, minha amiga, será que ela vai ser muito diferente do que nós temos aqui agora? Não vai ser muito diferente, não. Tá? Mas tudo vai depender de suas expectativas em alguns pontos. Tá? Então vamos tocar nesses pontos. Tá? Quais são os pontos que eu acho que você vai sentir uma diferença? Preços, qualidade de alguns serviços, os cuidados adicionais que você vai ter e algumas restrições e condições que ainda podem acontecer. Na questão dos preços, tá? A gente tem que entender que antes de qualquer coisa não é só não é só a ganância, a inflação, tudo. É que existem problemas na cadeia de logística, tá? Desde a ausência de pessoas para descarregar container nos portos, desde a ausência de motoristas de ônibus, como problemas logísticos, a ausência de mercado de certos componentes e tal. E existe sim a escassez de alguns produtos. Certas coisas estão ainda demorando para ser reabastecidas. Existe todo o problema de contratação. Como eu já expliquei para vocês, não é um problema exclusivamente por causa da ajuda do governo federal, estadual que fazia muita gente querer ficar em casa. Não é só isso, até porque isso já está acabando, tá? O que aconteceu também é que muita gente decidiu mudar de profissão. Na área de logística, os caminhoneiros passaram muito tempo em casa e descobriram que de casa podiam fazer outras coisas, conseguiam gerar um ganho para eles e que eles não precisavam ficar longe da família. Isso tudo, claro, tem um impacto naquilo que a gente experiencia aqui. E tudo aquilo que vem com o aquecimento do mercado doméstico. O mercado doméstico americano, por várias coisas, inclusive a ajuda do governo, tá, aqueceu. Tá? Então, por isso, Disney tá nadando de braçada. Outra coisa que você tem que entender é que a qualidade de alguns serviços pode estar comprometida. Problemas de mão de obra podem afetar a qualidade do serviço de uma companhia aérea, de uma companhia de aluguel de carros. Redução, por exemplo, de quadro, de camareiras, de serventes, está fazendo com que a experiência no hotel seja totalmente diferente daquela experiência que você já teve. Experiências diferentes nos parques, distanciamento de personagem, ausência dos trams, tá? Vamos falar nos parques então. A gente tem que lembrar que quando a gente fala em capacidade, a capacidade está 50%, 60% nos parques, a gente tem que lembrar que essa capacidade, esse número é o número de uma lotação grande. Então, quanto é 100% de capacidade? É quando o parque está bombando, tipo, no dia do Natal. E qual é esse número? Seria entre 100 e 120 mil pessoas a capacidade, por exemplo, do Magic Kingdom. 100 a 120 mil pessoas é quando o parque está naquele bombando que fecharam estacionamento que não dá para entrar mais ninguém. Não é aquilo que você normalmente experimenta quando está no parque. Qual é o que você normalmente? Entre 50 a 60 mil pessoas, em média do Magic Kingdom, pré-pandemia. 50 a 60 mil pessoas é a média anual. Então, se eu estou falando para vocês que atualmente a capacidade em 60%, que é o que eles estão anunciando, eles falam isso, que era basicamente um parque cheio antes da pandemia. Tá? Um parque bem cheio, 50 mil pessoas é bastante gente no parque. Distanciamento de personagens e ausência de trams. O distanciamento de personagens ainda, agora estão criando uma situação que você pode chegar um pouquinho mais perto, mas você não pode abraçar. A ausência dos trams. O que é o tram? O tram é aquele trenzinho que você tem nos estacionamentos, que você estaciona lá
na casa do Jafar. Né? Na casa do Jafar, você vai estacionar lá, pega um trenzinho que te leva até o Ticket Transportation Center, a entrada ali mais perto. Né? Esses trenzinhos eles não voltaram ainda, não existem. O que está acontecendo é uma coisa que, apesar da pressão da opinião pública estar sendo muito alta, porque vocês imaginam o seguinte, você está no parque, chegar num Magic Kingdom, que tem que andar um montão no estacionamento, debaixo do sol da Flórida, com o calor de um asfalto ali, e às vezes tem que andar por mais de 1 milha, pessoal. A pressão com esse problema não seria muito maior do que a economia besta que poderia estar sendo feita com o Trump. O problema aí é outro. O problema aí está nas contratações. Porque a pessoa que dirige um tram para Disney é um dos jobs, é um dos cargos, é uma das posições de maior escrutínio, tá? Maior treinamento, porque é uma das posições que está mais exposta ao que eles chamam de liability. É uma situação em que pode acontecer acidentes, e por isso a área jurídica de liability da Disney é muito cuidadosa com essa contratação. Só que numa época em que contratar está tão difícil, usar de muito critério e ponderação acaba complicando, e eles não estão conseguindo encontrar todo mundo para o quadro. Os ônibus dos resorts, a quantidade de ônibus dos resorts você vai ver agora num dia a dia normal é muito menor do que o normal, porque eles têm muito ônibus que eles não conseguem colocar motorista. Tá complicado, pessoal. Tá complicado nessa parte de contratação. Muitos restaurantes ainda sentem falta do quadro de funcionário. Então é uma experiência que você vai sentir completamente diferente em restaurante. E isso você vai ter que ter paciência mesmo. Você nota nos restaurantes, talvez um do local que você vai notar maior diferença. Cuidados adicionais, o turista estrangeiro deve ser extra cuidadoso. Não queiram passar por uma situação de positivo aqui. Eu acho que não seria legal. Não vamos deixar viajar, daí vai ter que esperar aqui e tal. Então eu acho que precisa ter um extra cuidado, tá? E o seguro de saúde de viagem pode ser algo fundamental, e que você tem que ter atenção por demais, de atenção nas coberturas dele. Algumas restrições ainda existem, tá? A gente tem que lembrar disso. Em alguns lugares ainda limitam a quantidade de pessoas. Certos lugares ainda podem solicitar um comprovante de imunização. Alguns lugares podem exigir o uso de máscara, está cada vez menor. Certas experiências ainda podem ser limitadas, tá? Carlos, você não acha que a ajuda do governo americano não está atrapalhando essa volta ao trabalho? Cada vez ela está menor, Helena, tá? Atrapalhou sim, mas cada vez está melhor. E não é só isso. Cada vez mais a gente está percebendo que houve um abalo sísmico fundamental nas relações de trabalho, tá? E principalmente aqui, que existe muita oportunidade de você mudar a sua carreira. O americano, ele muda muito fácil, ele é muito maleável, né? Ele muda de local, ele sai da sua família, vai para outro ponto do país, e inclusive com relação a carreiras, tá? E muita gente mudou essa carreira e deu um shift, e pegou em alguns setores, em algumas indústrias, isso pegou o pessoal totalmente despreparado. E cada vez mais está sendo isso. O importante, minha amiga, meu amigo, é que você se lembre que você tem que calibrar as suas expectativas. Se eu disser para vocês, numa escala, o quanto perto está de uma normalidade, eu chutaria uns 75%, 80%, pessoal. Tá? E com uma condição já bem melhor de falar para vocês, de que essa experiência, se você calibrar algumas expectativas, essa experiência vai ser bem legal. É claro.